Aleluia, glória a Deus. Exaltado e glorificado o santo nome do Senhor. Uma tarde abençoada para você que se encontra em sua casa, em sua residência, ou já se dirigindo a um culto. Você que está se dirigindo já ao seu ministério. Quero deixar uma reflexão ao qual o Senhor tem me dado a semana e me deu hoje, agora à tarde. Sacerdote, levita, você, irmão, irmã, que tem andado por um caminho apressado. Todo aquele apressado, ele acaba se atropelando e deixando passar as coisas preciosas da sua vida. Todas as homens e mulheres que vivem correndo acabam se fadigando e esquecendo a principal linha do seu chamado. Se deparamos hoje muito com homens e mulheres que têm barganhado, têm esquecido o significado do amor, do perdão. Estamos se deparando em momentos ao qual a palavra do Senhor tem se concretizado na vida de muitos homens e de muitas mulheres, principalmente no corpo, né? O esfriamento, a percepção do seu chamado, e estamos vivendo uma palavra que o Senhor me deu essa semana. Tem muitos irmãos vivendo em um caminho chamado necessidade. A sua necessidade está sendo maior do que o propósito de Deus na sua vida. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37, vai falar sobre o bom samaritano. A palavra relata que um homem, um sacerdote, um levita, eles estavam com tanta necessidade de chegar, de fazer algo, de fazer aquilo que estava em tua mente, em teu coração, que acabou não se ajudando um necessitado. E muitas vezes você está assim, irmão. Você está correndo tanto na sua necessidade que não tem dado atenção no seu chamado, na obra do Senhor. Hoje um dos maiores problemas ministeriais é que nós se deparamos com homens e mulheres que estão vivendo mais na sua necessidade do que no propósito de Deus. São palavras ao qual, para alguns, uma palavra dura, uma palavra de indireta. Não, é só ler a Bíblia, irmão. O problema hoje de muitos cristãos, muitos irmãos, não cristãos, mas muitos irmãos em Cristo Jesus, é que não estão libertos mentalmente, espiritualmente, e está com o coração cheio de rancor, cheio de ira. Então qualquer coisa, uma palavra como essa, a qual eu estou me dirigindo, vai trazer um confronto, um desafio, vai trazer um desconforto. Mas para alguns vai trazer um confronto, porque são aquelas pessoas acomodadas na obra do Senhor. São aquelas pessoas também que vivem apressado para fazer alguma coisa para o seu particular. Isso é muito ruim, né? A história relata de um homem que viajava para Jerusalém, né, para Jericó, e foi assaltado, espancado, e à beira da estrada, e porrada foi, porrada veio, levaram tudo que ele tinha. O interessante é que foi um sacerdote, foi um ombreiro, foi um levita, que passaram pelo homem, mas não o ajudaram, evitando por motivos religiosos. Tinha pressa. É bem interessante esta parábola ao qual Jesus conta, porque ela se identifica com muitas pessoas que sempre estão com pressa. Se identifica com muitas pessoas ao qual estão correndo na direção da sua necessidade e não tem feito a obra, não tem, se identificado com o verdadeiro motivo ao qual Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade do meu Pai. E você? Quando você vai começar a fazer o que o teu chamado
lhe expõe. Talvez você seja um levita, talvez você seja um ombreiro, um diácono, diaconisa, um evangelista, um missionário, um presbítero. Talvez você seja um sacerdote e faz a obra relaxadamente, porque tem pressa de resolver ou solucionar os seus interesses particulares. Você tem pressa para poder, solucionar a sua necessidade. Você tem pressa para buscar ganhar aquilo que você precisa para a sua necessidade. É difícil, porque nos dias atuais já se deparamos com homens e mulheres que palavras como essa, ao qual estou ditando, se torna uma agressão. Simplesmente porque pratica, não tem tempo para Deus, não tem tempo para Cristo, não tem tempo para ler uma palavra, faz a obra relaxadamente. Talvez você seja esse que, em uma mensagem ao qual eu acompanhei, você sempre chega atrasado num culto e reclama porque as tuas bênçãos nunca chegam. E eu gostei dessa ministração ao qual eu participei, e é bem interessante, é verdade. A gente questiona a Deus porque as nossas bênçãos não se concretizaram, mas nós só fazemos a obra do Senhor. Isso foi uma palavra para obreiros, e eu gostei muito, e pegou muito comigo. Eu falei, meu Deus, que palavra! Imagina eu ministrar uma palavra daquela ali na igreja, meu Deus, aí vão dizer que é confronto, é uma indireta. Porque o povo hoje que sempre chega atrasado. Tem pessoas que são comprometidas à obra do Senhor, tem outras que faz relaxadamente. E sempre temos narrativa, dizer, eu entendo que tem o trânsito, eu entendo que tem a chuva, eu entendo que tem vários setores que faz você chegar atrasado, ou até não ir ao culto, porque você não pode ficar preso, você não vai ficar preso. Você precisa viver, você precisa curtir a tua família, você precisa ver os teus filhos crescer, você precisa manter o teu relacionamento pontual, certo, pontual, bonitinho. Mas você já percebeu que quem faz com amor e se dedica o seu tudo a Deus passa por tantas labutas, mas as labutas que eu falo não são as que nós provocamos, porque existem irmãos em Cristo Jesus que estão passando por lutas, por labutas, por causa da sua ignorância e da sua teimosia, das suas rebeliões, né? Suas teimosias, são teimosos, né? Desobedientes, e passam por situações difíceis, por situações bem delicadas. Mas existem pessoas que passam também por situações, por labutas, que está ali coerentemente na obra do Senhor, que está ali coerentemente, pontualmente na obra do Senhor, porque são provadas, não são testificadas a tua fé, o teu propósito na obra do Senhor. Então tenha na sua mente, será que quantos irmãos você já deixou no chão? Quantos irmãos você já abandonou no meio do caminho para poder, eu tô com pressa, eu preciso fazer a janta, eu preciso chegar em casa, limpar a roupa, eu preciso cuidar da casa, eu preciso chegar cedo no trabalho, e é algo que eu fico assim, eu digo por mim, pastor Marlon, eu sou pontual em tudo que eu faço, eu detesto fazer as coisas atrasadas, não gosto, eu sou muito mais rigoroso nisso aí, e tem horas que eu fico assim, meu Deus. Porque da mesma forma que eu me coloco como um homem que trabalho, por mais que eu não bata ponto, eu toque minha cadernetazinha de horário de ponto de entrada, eu tenho horário de trabalho e eu vou chegar cedo no horário de trabalho. Na obra do Senhor, para evangelizar, se tem um horário de encontro, todo mundo ali para poder orar, para poder dialogar algumas coisas, alguns pontos do evangelismo, para ir num culto de oração, a mesma coisa, porque eu não posso chegar num culto de oração
na hora da oração. Eu não posso chegar em um culto na hora que está já o louvor, a palavra. É por isso que a palavra dos Suas Escrituras vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Eu faço as coisas para Deus de qualquer jeito. Eu faço para o homem correto, porque eu tenho medo de ser penalizado no final do mês. É entristecido, me perdoe o linguajar, é bem triste uma palavra como essa que Jesus nos traz numa tarde, no início de noite como essa. Porque nós, cristãos, precisamos ser o samaritano. Não é se espelhar no bom samaritano, nós devemos ser. E colocar uma roupagem de bom, todo mundo bota. Colocar uma roupagem que consegue, todo mundo pode fazer. Eu quero ver você sair na chuva e acolher alguém que está ali na chuva também. Dá o seu terno, dá o seu paletó, dá o seu guarda-chuva. Eu quero ver você se dedicar por uma pessoa, por uma alma, por uma família. E é muito profundo isso, porque hoje em dia, eu digo isso por experiência própria, eu vejo muitas pessoas se doando, algumas pessoas se doando com amor, por carinho, e são penalizadas, são traídas, são acusadas, são apontadas, querendo fazer o bem, ajudando, fazendo o bem. Mas existem outras pessoas que ajudam no intuito de conquistar algo, de querer algo daquela família, daquele pessoal, daquele bairro. Existe isso. Só que a reflexão dessa tardezinha é: você está se encaminhando para qual caminho? Da sua necessidade você consegue enxergar alguém? Você consegue dar atenção para alguém da tua família, para os seus filhos, que estão aí desviados, que estão aí fora da presença do Senhor? Talvez você anda tão apressada para resolver as coisas, e quando você senta com alguém, na maioria das vezes com quem eu me sento para conversar, 90% é sobre trabalho. 90% é sobre os seus trabalhos particulares. E quando eu coloco o meu trabalho à frente do Deus Salvador, do Deus da minha vida, e eu estou dizendo: eu não tenho tempo para o Senhor, meu Deus, mas assim que eu terminar minha tarefa aqui, eu consigo resolver, aí eu te dou uma atenção, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou ajudar o irmão ali, quando eu terminar as minhas necessidades. Então o Senhor está dizendo assim para mim e para você: as suas necessidades são maiores do que eu? São mais importantes do que eu? Existem pessoas que estão colocando suas necessidades à frente de Deus. Homens e mulheres que têm potenciais, que têm um chamado extraordinário. Talvez você seja essa pessoa, esse homem, essa mulher que tem um chamado extraordinário, mas tem retardado esse teu chamado por causa da sua necessidade, por causa da sua pressa, a sua falta de atenção, a sua falta de amor. Que você venha meditar nesse início de tarde, para que cada vez mais você se encontre nesse caminho do Senhor. São homens e mulheres que, lamentavelmente, de janeiro até agora, estão perdidos, não evoluem, não crescem, não desenvolvem na palavra, não tira timidez, não sabe, tá ali, o homem tá ali caído. A palavra está dizendo: tem um homem caído e você pode ajudar, você tem como ajudar, só que a sua necessidade está sendo maior. Você tem como ajudar um bairro? Tem. Você tem como ajudar o seu ministério? Tem. Você tem como ajudar a sua empresa? Tem. Você tem como ajudar a tua escola? Tem. Você tem como ajudar o grupo da sua escola? Tem. Você tem como ajudar a tua família, a tua casa, teus esposos, tuas filhas? Tem. Só que como é que você está hoje? Como é que é a sua necessidade? Ou o seu propósito? Qual é o seu propósito? Hoje é dia 12/10.
e você não entendeu ainda o significado do propósito do seu chamado na sua vida. Vai continuar a mesmice, a mesma coisa. Por quê? Porque tem se encaminhado em uma necessidade. Então as pessoas estão ali padecendo. Tem alguém precisando de uma oração, tem alguém precisando de um aperto de mão, tem alguém ali precisando só de um abraço, de uma simples palavra. Mas a sua necessidade, a tua carreira não tem tempo. E talvez você tem algum cargo eclesiástico, como a própria parábola vai dizer, um sacerdote e um levita. Ou seja, é uma palavra para chamar a atenção de nós, obreiros. Diga que isso é indireta. Ah, pastor, isso é indireta. Então você não lê Bíblia. Até concordo. Tem muitos que não lê mesmo. Tem muitos que só abrem a Bíblia no culto e se perdendo assim ainda mais. Lamentavelmente. A palavra do Senhor vai dizer que o meu povo padece. O povo hoje padece, um obreiro hoje padece, um ministério hoje padece por falta de conhecimento. E o que falta hoje na sua vida é andar com pessoas sábias que te corrija, sabe? Chama atenção para você sim viver coisas grandes, coisas maravilhosas que o Senhor tem para você. Não se perca no caminho de Canaã. Cuidado. Assim como a palavra vai dizer no livro de Lucas, que esse homem estava viajando de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. Havia um homem de bom coração. E aí onde entra a peça-chave, de bom coração, que não tinha cargo eclesiástico. Olha, esse samaritano era considerado um inimigo pela maioria dos judeus. E ele viu o homem ali caído, ferido. E agora? Sabe? Muitas vezes a nossas ajudas vai vir de pessoas que a gente menos espera. A gente espera que aquele obreiro ali venha. Será que aquele obreiro pode falar comigo hoje, fazer uma oração por mim? Será que aquela igreja ali pode me atender, me receber? Mas a gente fica com a mente, sabe, tendo uma expectativa em fulano e ciclano. E quando vai ver, fulano e ciclano está tão apressado nas suas necessidades e você acaba se decepcionando. Talvez você, essa pessoa que já se decepcionou com algum ministério, com algum obreiro, com algum sacerdote que andava no caminho da sua necessidade e acabou esquecendo você no meio do caminho. Tá bom? Você aprender a ter também pedir perdão. Assim como cada um de nós somos sujeitos às falhas. Ninguém é perfeito. Mas existem homens e mulheres que têm a sua conduta, o seu caminho em um propósito. Siga na direção do seu propósito, para que o Senhor esteja cada vez mais com o teu Espírito Santo lhe conduzindo ao caminho da paz, ao caminho do perdão, ao caminho de Canaã. Que Deus abençoe. Te convido para daqui a pouquinho, na rua Orlando Malagoli 69, Jardim Butantã, Rio Pequeno, São Paulo, vai estar conosco em nosso culto já daqui a 20 minutos, tá bom? Deus abençoe, vem com nós. Deus abençoe. Culto da família, já.